Nós vamos iniciar a nossa aula resolvendo a questão número 1, que é do PPE de 2018. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Então aqui aparecem dois gráficos. Esse X representa a quantidade de peças em função do tempo e aqui o faturamento em função do tempo. O que está pedindo na questão? O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais é. Então, observe que na pergunta está relacionando aqui o número de peças ao faturamento. E aqui nós temos dois gráficos, eles estão separados. Aqui é a quantidade de peças e aqui é o faturamento. Só que existe uma variável em comum aqui, que é a variável T, que é o tempo em horas. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma equação paramétrica, né? Quer dizer, nós temos as duas variáveis x e y em função de um t, que seria o parâmetro aqui, dado como se fosse hora. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a equação de cada uma dos dois gráficos, nós vamos escrever essas equações e depois nós vamos igualar os dois, de tal forma a obter uma relação entre a quantidade de peças e o faturamento. Nós vamos começar aqui verificando esses dois pontos do primeiro gráfico. Né? Observem aqui o primeiro ponto, esse ponto bem aqui, é o ponto 1 e 20. Então, vou anotar bem aqui, é o ponto 1 e 20. E o outro ponto aqui, ó, que nós temos é o ponto 3 e 60. Então, 3 e 60. Observem aqui um detalhe que o T ele faz o papel da abscissa e o X está como o papel da ordenada. Então a gente tem que contar aqui como TX, TX, correto? Então vamos montar uma equação para isso. Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos estabelecer aqui as variáveis. Eu vou colocar aqui a variável X e a variável T, né? Primeiro o T, depois o X. E vamos seguir essa regrinha aqui embaixo. Ó. O segundo menos o segundo. Então, indo daqui, da esquerda para a direita. Então, 20 menos 60 vai dar menos 40, que vai ficar aqui com o T, que representa a abscissa. Primeiro menos primeiro voltando. 3 menos 1 dá 2. Então, vai ficar aqui o 2 somado, mais 2. Né? Vai somar aqui extremos menos meios, multiplicando cruzado, né? Extremos, 60 vezes 1, 60. 20 vezes 3 dá 60. 60 menos 60 dá 0. Então, eu vou logo igualar aqui a 0, porque zerou ali, né? Vou passar esse termo de 40 para esse outro lado. Então, vai ficar aqui 2x é igual a 40t. Ele vem positivo. E aqui eu passo 40 dividindo 2x. Tá? E aí, nós isolamos a variável t. Simplificando aqui, ó, aqui por 2 e aqui por 2, nós vamos ter um valor aqui de x sobre 20. Tá? Dividir os dois valores por 2. Isso aqui é o t. Essa aqui é da primeira equação. Na segunda equação, vamos fazer a mesma situação da primeira lá. Vamos pegar esse ponto aqui, é o ponto 1 e 4. Então, aqui está o ponto 1 e 4. E o ponto 2 e 8, que é esse ponto bem aqui. Então, o ponto 2 e 8. Correto? Aí aqui, ó, esse T, não esqueça que o T aqui é a abscissa e o Y é a ordenada. Então, fica TY, vamos colocar aqui T e aqui Y. Usando a regrinha, segundo menos segundo, da esquerda para a direita. 4 menos 8 dá menos 4. Então, ele vai acompanhar aqui. Primeiro menos primeiro voltando. 2 menos 1 dá 1. Então, mais 1. E aí, extremos menos meios. 8 vezes 1 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Então, aqui eu só vou igualar a 0. Passo esse 4t para o outro lado. Aqui fica y igual a 4t. E aí, esse 4 passa dividindo com y. E aí, eu tenho o valor do t aqui, ó. Então, observe que agora eu tenho a igualdade, tudo em função do t. Eu vou poder igualar esse valor aqui com esse aqui. Ó, e bem aqui nós vamos colocar x sobre 20 é igual a y sobre 4.
Simplificando esses dois aqui, tudo por 4, nós vamos ter uma relação assim, ó, x sobre 20 dividido por 4 dá 5, e 4 dividido por 4 dá 1. Passa esse 5 multiplicando aqui com y, vamos ter x igual a 5 vezes y. Então está aqui a relação que tem entre a quantidade de peças e o faturamento. Aí nós podemos responder a pergunta, ó, o número de peças que devem ser produzidas, no caso x, para se obter o faturamento de 10 mil reais, é quando esse y aqui for 10 mil. Então você vai ter 5 vezes 10 mil, isso aqui é igual a 50 mil peças. E aí marcamos a letra D. Essa que é a opção correta. 50 mil peças precisam ser produzidas para ter o faturamento equivalente a 10 mil reais. Aí você pode me perguntar, mas professor, não existe uma maneira mais rápida de fazer isso? Bom, sempre tem um caminho mais prático. O que a minha intenção de fazer dessa forma aqui é mostrar que essa é uma equação que envolve geometria analítica. Mas quando você deparar com uma questão lá em cima, logicamente, não vai estar dizendo qual é o assunto que você vai trabalhar naquela questão. Você tem que fazer uma análise. Então, se você avista dois gráficos de retas, você pode imaginar que isso aqui seja uma equação de reta na geometria analítica, você pode imaginar que sejam funções afins, você também pode fazer uma relação com uma PA, ou mesmo uma relação de proporção. E aí, se a gente for analisar de forma qual é a maneira mais rápida de fazer, nós podemos usar uma proporção. Aí você diz, professor, proporção aqui dá para fazer? Dá sim. Olha, observem o seguinte, nós temos uma variável comum que é o tempo. Então, bem aqui me diz o seguinte, quando tem 1 hora trabalhada, a quantidade de peças aqui que foram produzidas equivale a 20. Em 1 hora, o faturamento aqui aponta 4, né? Isso aqui nós não estamos nem discutindo a questão de ser unidade de milhar de real. Então vamos colocar os números que estão aqui. Então aqui quando bate 1 hora, está dando faturamento 4, tá? Então observe o que vai acontecer aqui. Vamos relacionar essa variável aqui do faturamento diretamente com o y aqui, porque o que tem em comum? 1 hora. Então vamos colocar assim, ó. O que acontece em 1 hora? Tá? Olha, são produzidas 20 peças, então vamos anotar aqui. A cada 20 peças produzidas em 1 hora, equivale a um faturamento em 1 hora também, equivalente a 4. Então eu estou fazendo uma relação de proporção entre o quê? Entre a quantidade de peças produzidas, que é o x, pelo faturamento, que é y. E simplificando aqui 20 por 4, isso aqui não vai dar 5? 20 dividido por 4 dá 5. E aí, olha gente, nós já temos bem aqui o que nós alcançamos aqui. Aí você diz, esse é um caminho longo, esse seria um caminho ideal para você resolver a questão o mais rápido possível. Nós usamos aqui, então, a relação de proporção, né? Proporção nós usamos aqui. Então, se está dizendo aqui que a quantidade de peças equivale a 5 vezes o valor do faturamento. Então, se o faturamento foi de 10 mil reais, então 10 mil vezes 5 vai dar 50 mil, que é o número de peças que devem ser produzidas para ter esse faturamento de 10 mil. E aí nós marcamos mais rapidamente aqui a letra D. Então, se você for analisar assim, em termos de tempo, para você fazer uma questão mais rápida, essa é a melhor saída. Tá? Então, eu fiz a interpretação aqui usando a geometria analítica, mas tem um caminho, sempre existe um caminho melhor. E para isso, você tem que estar preparado com os instrumentos. O que são esses instrumentos? São os assuntos que você vai estudar, que são compatíveis aqui, ó. Foi aquilo que eu falei, se você avista uma equação, um gráfico de uma reta, você pode julgar que isso aqui é uma equação da reta na geometria analítica, você pode julgar que é uma PA, você pode supor que isso aqui pode ser uma função afim, e trabalhar a regra de proporção. Observem bem aqui, que quando você dobra bem aqui o tempo, ó, pode ver que você coloca 2 aqui no tempo, se a gente fizer a ligação aqui no gráfico, ó,
É o ponto médio, ó. Nós estamos falando de geometria analítica, ponto médio. E o ponto médio daqui desse lado vai ser exatamente o valor que está entre 20 e 60, que no caso aqui é 40. 40 não é 5 vezes o valor do faturamento? Então dá certo aqui com a nossa dedução, que foi dizer que o número de peças, né, a quantidade é 5 vezes o faturamento. Então aqui quando for 40, aqui vai ser 8. Então 40 é 5 vezes esse valor. Então vê que a proporção aumenta igual como nós deduzimos aqui.